A grandeza, leia bem alto, a grandeza, parece até contraditório, né? Porque servo é menor, mas é a maior grandeza que existe. O mundo, preste atenção aqui para você entender. O mundo, a sociedade no geral, ela não promove o servo. A sociedade faz parecer que o servo é fraco, é diminuído. Faz parecer que se você é um funcionário servo, você é bobo. Preste atenção. A sociedade, o mundo, faz passar aquela imagem de que se você gosta de servir as outras pessoas, você é bobo. Os outros vão se aproveitar de você. Se você é aquele funcionário que chega cedo e é o último a sair e veste a camisa, você é bobão, porque quem está enriquecendo é o teu patrão. Não é assim? A sociedade fala o contrário, fala assim, ó, joga o funcionário contra o patrão e o patrão contra o funcionário. Fala assim, eu não fui pago para fazer isso aqui, eu não sou pago para isso. Preste atenção para você entender, vai absorvendo. Lembra que eu falei outro dia aqui? Eu dei um exemplo, por exemplo, da pessoa que trabalha no caixa de mercado. Mas isso é em todas as áreas, não só no caixa. Antigamente, o caixa, você estava ali, ele empacotava, ele ajudava, é ou não é? Hoje em dia você vai, ele passa para você e faz assim. E às vezes não tem ninguém para ele atender depois de você. E começa a bater papo com o caixa do lado. Por quê? Porque eu não sou pago para empacotar. Preste atenção. Só que a Bíblia diz que quando o servo faz só o que é mandado, ele é um servo inútil. E servo não é só o funcionário, o patrão também tem que ser servo, porque só existe um Senhor nesse mundo. Qual o nome dele? Jesus. Pode ser o presidente, pode ser quem for, o homem que for nessa terra, ele é servo. Ele é servo, ou de Deus ou do diabo, mas ele é servo. Não existe um Senhor, só existe um Senhor, que é Jesus. O resto, todo ser humano serve a alguém, serve a algo ou alguém. Ninguém é soberano, só Ele, só Deus. Olha só o que diz aí, coloca aí Malaquias 3:18, leia bem alto, gente. Então vocês verão mais uma vez o que? A diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tudo começa na nossa vida com Deus. Aqui ó, se tem vida com Deus, se eu sei servir a Deus, eu sei servir também o meu próximo. Eu vou ser um pai que sei servir a meus filhos, eu sei servir a minha esposa. Tem muitas coisas que eu faço para minha esposa, para Carol, que não é por amor a ela, eu faço por obediência a Deus. Muitas coisas, principalmente no início de casamento, que às vezes dá vontade, é ou não é? Aquela época, aquela fase que sai faísca, é ou não é? Então eu fui criado, a minha família é descendente italiano, que italiano fala alto, né? E é meio seco, grosseiro. E a Carol, a família dela, eles são descendente alemão, que é calado, quietinho. Você chega na casa dela, primeira vez que ela foi visitar a minha família todo mundo fala junto, tudo ao mesmo tempo, um com o outro aqui, e ela ficava assim. Tá entendendo? E quando eu casei, eu falava com ela, ela dizia assim, por que você está gritando comigo? Eu dizia, eu não estou gritando. E aí me irritava. Eu dizia, que eu não estou gritando, minha filha. Aí, tá entendendo? Mas, por temor a Deus, eu me freava, eu me segurava para não entristecer ela.
porque na minha cabeça não estava errado, mas por temor a Deus eu não vou desrespeitar minha esposa, não vou, está entendendo? E isso se estende para outras áreas. Você como funcionário, quando você serve a Deus, quando você é servo de Deus de verdade, quando você é servo de Deus, será que lá no teu trabalho as pessoas te veem como servo de Deus? Na tua casa, tua família te vê como um servo de Deus? Ou vê como um religioso, que só fala da Bíblia, mas não cumpre nada? Ou te vê daquele jeito que a pessoa até diz assim: pô, você não vai na igreja, fulano? Esperava outra coisa de você. Eu tudo bem, porque eu não vou na igreja, mas você... Ou seja, até o incrédulo espera uma diferença naquele que serve a Deus. É o que diz: outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Se não há essa diferença, então eu não posso querer que Deus faça a minha vida também ser o quê? Ser diferente. Por exemplo, se eu faço o mesmo que o Ivo. Como? Ivo. Se eu faço a mesma coisa que o Ivo faz, qual o resultado vai ser na minha vida? O mesmo resultado que ele tem. Não adianta eu reclamar e dizer: eu não aceito a minha vida assim, oh meu Deus, a minha vida é igual o incrédulo que não vem na igreja. Mas eu venho na igreja e faço o mesmo que o incrédulo faz. Então a minha vida vai ser igual a dele. Não vai ter diferença. Se eu quero o resultado diferente, eu tenho que tomar o quê? Atitudes diferentes. Está compreendendo? Sim ou não? Você tem que ser diferente no seu trabalho. Eu lembro, eu já falei aqui, que quando a primeira vez que eu fui trabalhar numa empresa fechada, e eu tinha que fazer 3 pilhas de uma argola que ia nas máquinas de lavar. E aí tinha um camarada que trabalhava lá 24 anos. E às vezes eles ficavam batendo papo, ia no banheiro enrolar, e eu lá, pô. Aí eu fazia 6, 7 pilhas por dia. Só que quando eu adiantava ali, eu acabava acelerando o quê? Aí a produção lá tinha que acelerar. O rapaz veio para mim: rapaz, você tem que ir mais devagar, hein? Não precisa fazer tanto assim. Porque se eu acelerasse ali, eles tinham que o quê? Acelerar lá também. Aí fica que você que quer aparecer, você é puxar saco. Eu falei assim: eu estou indo no meu ritmo e vou continuar. Quem manda ficar batendo papo? É ou não é? Eu vou fazer o meu melhor. Já que eu estou aqui para fazer algo, então, já que eu tenho que fazer, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer o melhor. Mas hoje em dia as pessoas não querem servir assim. Elas querem fazer sabe, o que dá para o gasto, o meia boca. E é por isso que ninguém paga pelo meia boca. Paga? Se você tem dinheiro, você vai pagar pelo mais ou menos? Não, você vai pagar pelo melhor. Você pode pagar, eu vou pagar pelo melhor. Só quem quer o meia boca é quem não tem condição. Então eu quero atingir um nível de cliente, mas eu não estou nesse nível. Como que eu vou alcançar essas pessoas? Eu quero, sabe, chegar lá no topo dentro da empresa que eu trabalho, mas eu não me dedico a esse nível, a esse ponto. Eu fico reclamando pelos cantos, murmurando, se queixando. Eu fico matando tempo no banheiro, pegando atestado falso, que hoje em dia até pela internet a pessoa pega. Sabe, a pessoa dá um espirro, e acho que é Covid. Entra lá no site, eu acho que eu estou com Covid aí, me dá um atestado. Isso não é justo diante de Deus. Isso não é justo. Porque se fosse para viajar, você pegaria atestado falso? Você ficaria dando desculpa a qualquer espirro que dá, já pegar atestado? Hoje em dia, gente, é uma guerra. Porque o mundo promove a pessoa ser desleixada, ser, sabe, displicente. O mundo promove isso. Só que o mundo tem mais, os governos desta terra querem mais o quê? Querem mais é que o povo seja mesmo displicente, largado. Por quê? Porque aí eles dominam. Porque aí o povo fica na mão deles. Porque quando você é uma pessoa que
luta, que tem objetivos, que sabe onde quer chegar, você dá o seu melhor, você faz o teu melhor para Deus, e também lá onde você trabalha, você como patrão, você dá o melhor pelos teus funcionários, você não fica querendo se aproveitar deles, porque tem patrão que também é sem vergonha, que quer se aproveitar, que às vezes passa a perna no funcionário sem o funcionário saber. Como que você quer ser grande com Deus? Não vai, porque Deus vê o que o teu funcionário não está vendo, o que os outros não estão vendo. Você burlando lá a folha de pagamento dele, você enganando lá no INSS, você às vezes se aproveitando porque a pessoa é boazinha, você mete o pé no pescoço e suga até não aguentar mais da pessoa, você não vê que ela também tem família. Isso é injusto. Então, se eu sou servo, Ele prometeu que eu vou ver a diferença na minha vida. Olha só o que diz aí o próximo, coloca aí por favor, João 12, se alguém me serve, olha só, Jesus falando, leia bem alto, siga-me, e onde eu estiver, o que gente? E se alguém me servir, fala com vontade. Olha só, onde eu estiver, ali estará o meu servo. Uma pergunta, Deus estaria nos negócios que você está? Será que Jesus faria o tipo de negócio que você faz? Vendendo gato por lebre? Ludibriando, entrando em negócios errados porque dá mais dinheiro? Passando a perna na pessoa que não tem o conhecimento que você tem? Eu nunca esqueço de um filme que eu assisti uma vez, A Virada. Quem já assistiu esse filme? Filme cristão. E o membro da igreja vai vender um carro para o pastor, e ele mente o preço do carro para o pastor, e ganhou um monte em cima, e o pastor, coitado, comprou. Aí na hora de o pastor sair com o carro, o pastor falou, deixa eu fazer uma oração por você, você me tratou tão bem aqui. Aí botou a mão no ombro dele e falou assim, meu Deus, eu peço que o Senhor trate ele da mesma forma que ele me tratou. O cara, ele se assustou porque o pastor orou, mas isso não precisa de oração para ser tratado assim, porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer para os outros aquilo que eu quero para mim. Então quer dizer o quê? Que o que eu fizer para os outros é o que eu vou ter. Você pode ver, nessa enchente que deu no Rio Grande do Sul, quem foram as pessoas que se destacaram lá ajudando as pessoas? Foram empresários que são os mais ricos do Brasil. E tem um empresário lá que eu conheço, que os funcionários brigam para trabalhar na empresa dele. Por quê? Porque é aquele camarada que pensa, trata o funcionário com dignidade. Agora falou assim, eu vou dar 10º adiantado para todos vocês, e vou dar participação de lucro da empresa para vocês. Mas tem patrão que só quer o quê? Ele quer crescer e o funcionário fica aí embaixo, fica aí. Não, ninguém cresce sozinho. Aprenda a servir. Se Deus está te dando, ajude quem precisa. Está entendendo? Você tem uma empresa, a tua empresa tem que servir bem. Outro dia, o pastor Leonardo está aí, ele foi comigo num lugar, aí falou assim, pastor, aqui eles vendem aqueles controles de casa, assim, de portão, de abrir, né? Cheguei, o rapaz, deixa eu não tenho isso aqui não. Cruzou os bracinhos assim. Aí eu falei, você sabe de algum lugar que eu possa encontrar? Aí ele falou, aí na frente aí talvez tenha. Aí eu fui lá. Aí não tinha, eu consegui um controle com o bispo, aí eu fui trocar pilha. Aí o Leonardo falou, não, ali pilha eles têm. Eu fui lá, o mesmo funcionário, eu falei, tem a pilha para trocar esse negócio aqui? Tem. Só espera o rapaz vir ali de trás. O rapaz estava lá no estoque, lá atrás. E ele cruza os bracinhos.
Quase que eu disse assim: você está com as pernas amarradas aí, que não consegue ir lá chamar o rapaz? Não é possível. Mas olha o nível. Você acha que, como que uma pessoa dessa vai crescer? Como que ela vai subir? Sabe, a pessoa não quer servir, ela está ali tipo, ai meu Deus, não vejo a hora de ir para casa. Então, você nunca vai crescer servindo mal, fazendo de qualquer jeito. Está entendendo? Aprenda a fazer o teu melhor, não só para Deus, porque tem gente que aqui dentro com Deus, ela é dedicada, ela se esmera, mas chega lá fora, não, você tem que dar o teu melhor. Se você é funcionário, você tem que ser o melhor funcionário daquela empresa. Amém, gente? Você tem que ser o melhor, a ponto do seu patrão, ele lutar para não perder você. Lembra de Jacó? Quem lembra de Jacó? Labão mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes mudou o salário dele. E quando ele falou assim: eu vou embora agora que eu vou trabalhar para mim, ele disse: não, fica comigo, porque eu reconheço que Deus me abençoou por você. Igual eu estava falando com o bispo Jades, eu já vi gente que ela como funcionária conseguiu trazer o patrão, a patroa na igreja. Financeiramente falando, ela não tem condição nem perto do patrão dela. Mas o que ela tem? Ela tem o que o dinheiro não compra. Ela tem caráter. Está entendendo? Ela é uma serva que serve bem. Então isso dá credibilidade para ela diante dos patrões. Isso vale mais do que o dinheiro. Então, olha como é forte o poder da pessoa ser servo, serva. É o pai servir o filho. Por que tem filho hoje em dia que quando o pai envelhece não quer nem saber de olhar na cara do pai? Porque o pai ensinou ele, nunca tem tempo para ele. Ele cresceu sempre ouvindo o pai dizer o quê? Ah, eu não tenho tempo, fica aí no joguinho, pega o celular, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Quando ele chegar lá na fase adulta, e o pai quer tempo com ele, ele vai dizer: não tenho tempo, não tenho tempo. E não é por maldade, para ele isso é o quê? É normal, porque o pai dele ensinou que isso é normal. Priorizar trabalho e deixar a família para depois. Priorizar os negócios e deixar a família lá em último lugar. Quem está compreendendo? Então, ser servo é você às vezes, pai, parar tudo e dar um pouquinho de atenção para o teu filho. Tirar tempo de qualidade com a sua família. Soltar um pouco, desculpa falar assim, essa praga de telefone que tem destruído famílias, casamentos. E tirar um tempo para conversar com a sua esposa. É servir. É você, às vezes você queria estar ali, diante da televisão, ou na frente do joguinho, é ou não é? Mas você deixa de lado e você o quê? Você serve. E que se alguém me servir, olha o que ele diz aí no próximo, em Mateus 10. Olha que forte, isso aqui é forte demais. Leia aí, gente. Não, leia com vontade. Mas entre vós, olha para mim, Jesus falando para os discípulos, ele está falando para quem? Para a gente, para quem é da fé. Entre os incrédulos tudo bem, mas entre nós que somos de Deus, não será assim. Qualquer que dentre vós quiser ser grande, quem quer ser grande aqui? 3 pessoas. Quem quer ser grande aqui? Grande com Deus. Quem quer ser grande? Faça o quê? Aprenda a servir. Você quer ser grande? Aprenda a servir. As maiores empresas que existem no mundo são as que mais servem a necessidade da população. Está compreendendo? Imagina, você vai num negócio que vende controle e não tem o controle. quando eu pensar em controle, você acha que eu vou voltar lá? Não. Está entendendo? Porque promete uma coisa, mas não entrega. Não serve. Não serve. Você prometeu para o cliente: olha, eu vou entregar isso aqui tal dia. Então sirva direito. Entregue naquele dia. Se você não pode entregar naquele dia, não prometa.
Não prometa, porque a pessoa espera. E a pessoa, ela vai ter que parar um tempo da vida dela para ir lá no teu estabelecimento para ver. E aí, está pronto? Aí é para cair os braços. Aí já era. Você pode ter o melhor serviço, mas já não prestou. Não prometa, é melhor você dizer assim: eu não vou pegar, porque eu não posso te entregar semana que vem. Não, mas sabe, se você quiser, eu te entrego daqui 20 dias. Mas eu vou perder o serviço. O que é para você ninguém vai tirar, se você for honesto, se você for servo de Deus de verdade. Porque se alguém me servir, o Pai o honrará. Ou você duvida? Já imaginou ser honrado por Deus? Hein, gente? Deus, quando honra, Ele honra com força. É ou não é? Olha o que Ele fez com Davi. Olha o que Ele fez com José. Olha o que Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha o que Ele fez. Deus não esquece do servo. Ele esqueceu de Daniel na cova dos leões? Bom dia. Ele esqueceu de Daniel? Ele esqueceu de Davi lá, escondido, que até o pai de Davi esqueceu de Davi. Mas Deus esqueceu de Davi? Deus não esquece do servo. Quando é servo. Quando é servo dele. E ele diz assim, próximo: e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o quê? Você vê uma coisa, eu estava falando outro dia com a minha esposa, eu já vi muitos pastores chegarem assim perto de mim, porque eu vim lá do interiorzão de Santa Catarina, lá da onde o vento faz a curva um pouquinho para lá, e eu já vi muitos pastores falando assim: meu Deus, poxa, já imaginou eu estar lá em São Paulo junto com os bispos? Hoje eu vejo assim a vida dos bispos, eu digo: meu Deus, são homens que o mundo não é digno, porque todo mundo pode chamar a gente de ladrão, de bandido, de um monte de coisa, mas Deus é testemunha que a gente não tem vida, a gente vive para o altar. Olha o bispo Macedo, fala assim: bispo é ladrão. Quem já ouviu isso? Agora pensa comigo, o ladrão ele rouba para quê? Não é para ele curtir? Então o bispo é um ladrão muito bobo. Por que ele não vai curtir o que ele roubou? Por que de segunda a segunda ele está enfurnado dentro da igreja pregando? Vai curtir o que roubou, se é ladrão? Está entendendo? É só pensar um pouquinho. Não precisa nem pensar muito. É só pensar o quê? Bom dia, gente. Só um pouquinho. Você já vai chegar à conclusão de que tudo que a gente faz aqui é focado em almas. E quanto mais a gente serve, pode todo mundo nos odiar, pode todo mundo falar mal. Quanto mais a gente serve, quanto mais a gente dá, a pessoa pode chamar a gente de bandido, de ladrão. Ela chega aqui, a gente vai o quê? Servir ela. E quanto mais a gente serve, mais a igreja. Fica de pé, por favor. É muito forte. Meu Deus, isso é forte demais, é ou não é? E olha só, leia aí comigo 10:43 agora. Porque o Filho do Homem, leia bem alto. Não, fala com vontade, gente. Também não veio, mas veio para quê? Isso é forte demais. Jesus serviu a tal ponto que ele pegou uma bacia, dobrou o joelho. Olha que interessante. Tinha quantos apóstolos? Quem dos 12 pegou a bacia? Nenhum. Você sabia que era costume, né? Quando entrava na casa, um dos servos pegava a bacia, e geralmente era o menor servo, e vinha o quê? Mas os discípulos anteriormente já tinham discutido: quem vai ser o maior lá no reino dos céus? Quem lembra? Quem vai ser o maior? Aí entraram no cenáculo, Jesus entra, e ninguém se levanta para pegar a bacia e lavar os pés de Jesus, e nem dos outros. Não, eu não vou, vai você primeiro. Não, eu não vou. Não, eu não vou me rebaixar. Não sou pago para isso. Não é o que a gente mais ouve hoje em dia? Eu não sou pago para isso. Jesus pega a bacia e vai lá.
Meu Deus, Deus é servo, Ele serve você. Ele serviu a multidão. Quando não tinha pão, Ele multiplicou o pão e o peixe. Foi ou não foi? Sim ou não? Deus é servo. Olha o que diz em Isaías 64, coloca aí para mim por favor. Isaías 64, leia bem alto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. O que, gente? Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha para você, Deus trabalha por mim. Quem sou eu para Deus trabalhar em meu favor? Quem é você? Quem somos nós, hein, gente? A gente não é nada, o que a gente tem para oferecer a Deus? Mas Ele trabalha pelo ser humano. Olha tudo que Ele criou para o ser humano. Lá em Salmos 121 diz assim, que Ele não dorme. Enquanto você está descansando, Ele está acordado, guardando você, guardando cada um de nós. Olha lá. Eis que não toscanejará, e nem dormirá o guarda de Israel. Deus é o maior servo de todos. A Bíblia fala lá em Filipenses que Jesus, sendo Deus, olha só, sendo Deus, Ele se desfez do status de Deus. Ele não considerou a reputação dele e se humilhou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte. Aí eu quero que Deus me engrandeça. Jesus, a Bíblia diz que por ele ter feito isso, de assumir a forma de servo, Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Porque Ele serviu, o Pai o honrou. Quando você serve, o Pai te honra. Seja servo. Está entendendo? Dá o teu melhor no que você faz. Que as pessoas vejam Jesus através do teu caráter, do teu comportamento, das suas atitudes. Que as pessoas, quando olharem para você, vejam assim, não, o fulano é diferente. Lembra de José? Lembra de José? O Potifar falou assim, não, José é diferente. O faraó disse o quê? Aonde a gente encontraria um homem como esse? Aonde que a gente vai encontrar? Um homem que tem o Espírito de Deus? É muito forte, gente. Se você entender isso, o princípio de grandeza com Deus é você saber servir, e servir bem. Tem até uma frase, né, que diz, servindo bem. O que as empresas colocam? Servindo bem, para servir sempre. Já ouviu isso? Então como que eu quero que Deus, engrandeça o meu trabalho, a obra das minhas mãos, se a obra das minhas mãos é remissa? A Bíblia diz, aquele que trabalha com a mão remissa, empobrecerá, mas a mão do diligente vem a enriquecer. Quem está entendendo? Nós vamos clamar agora, e você vai pedir para Deus te dar esse espírito, de servo de Deus. Lá no seu trabalho, você pode ser patrão, mas lá, aqui, diante de Deus, você é servo. Você tem que aprender a servir bem os seus funcionários, dar o melhor. Você vê uma coisa, olha o princípio, Silvio Santos é judeu, sim ou não? Eu estava vendo essa semana que tem aquele Rock, é Rock, né? Que está doente e tal, mas até hoje, o Silvio Santos paga o salário dele sem ele trabalhar. Teve um outro que teve câncer, e ele ali, ó. Porque ele conhece a Bíblia, que quem dá recebe. Quando você serve o próximo, você está fazendo bem para você mesmo. Quando você serve a Deus, você está fazendo bem para você mesmo. Você que tem empresa, negócios,
não é você tratar bem a pessoa só quando o lucro vai ser alto, porque aí é fácil tratar bem. Às vezes a pessoa vai lá comprar umas balas, vai lá comprar uma coisinha que custa R$10, e aí você vê a pessoa tratando a pessoa de qualquer maneira. Mas às vezes aquele ali poderia voltar amanhã e comprar algo milhares de vezes mais caro, mas não volta. Está compreendendo? É você servir. Se aquela pessoa, eu vi aí nessas enchentes, um empresário, o cara é bilionário, o cara doou aviões, e o cara foi lá no meio da lama, ajudando. Outros também, que enviaram coisas para lá, foram para lá. E é por isso que você vê que essas pessoas são as que mais têm. Agora, aqueles que são egoístas, que só pensam o quê? Esses fica sempre naquele pouquinho. Quanto mais apegado ao pouco, mais ela vai continuar no pouco. A Bíblia fala isso, que quem ama o dinheiro jamais se fartará dele. Amém? Você quer esse espírito para ser servo de verdade? Sim ou não? Levante as